Fala pessoal, beleza? Vamos começar um vídeo? O nome vai ser Ensinando as Assistências a Trabalhar. Nossa, que prepotente! Não entende como prepotência, tô tentando ajudar, real, por mais que as assistências são os principais problemas que eu tenho, são assistências técnicas, mas eu tô aqui pra mostrar essas coisas, né? Eu mostro, fazer o quê, né? Sempre fiz isso. Galera, já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, deixa o like. Se você quiser enviar equipamentos, acessa o site, tá aqui na descrição do vídeo ou vai aparecer na tela. Fala com a minha versão do robô que ela vai te passar as informações para trazer ou enviar equipamentos. Dia 7/10 vai ter lançamento de curso de reparo em notebook, tá? Se você quiser participar dessa turma, na descrição do vídeo tem mais informações. Eu vou liberar uma aula gratuita para todo mundo que se inscrever nessa turma agora, tá? Vai ser enviado por e-mail isso aí, beleza? Galera, vamos lá. Tô equipamento bonitão, ó. Sony Vaio, quando era bom, quando era Sony, quando tinha qualidade, tá? Não hoje, positivo, vaiabundo, né? O que é? Nem o nome que eu dei, né? Mas hoje a Vaio, né? A Sony não existe mais no Brasil se tratando de notebook. Tá? Agora, aí a Positivo comprou os direitos lá de usar Vaio no nome, tá? Aí o Vaio, que é bem conhecido, diga-se de passagem, né? Bem conceituado, caiu bastante no conceito depois que entrou a Positivo para fazer a revenda, né? Fabricação de alguns periféricos, algumas coisas e, consequentemente, a revenda. Galera, esse equipamento aqui o cliente trouxe com o seguinte relato. Tá usando, de repente, tela azul. Ele apresenta tela azul. Eu até deixei carregando que eu já vi o defeito, sem nem abrir, tá? Eu nem abri esse equipamento aqui e eu já vi o defeito dele. Se fosse um equipamento AMD, eu tô falando, né? Ensinando. O telefone tocando é aqui? Não, acho que não. Se fosse AMD, a minha suspeita já mudaria. Por quê? Nesse caso aqui, a gente tem um histórico de equipamentos. Desse modelo aqui tem AMD e tem Intel, certo? O AMD ele carrega o mesmo chip, inclusive, eu não sei se é a mesma carcassinha, mas deve ser bem próximo disso aqui. Ele carrega o mesmo chip do DV4, da HP, alguns modelos do Toshiba também, a Ponte Norte, tá? Ele carrega Acer também, é o mesmo chip, que é o 215.075/2001, acho que é isso, ou 216.075/2001, porque tem os dois, não lembro exatamente, acho que é o 215 mesmo. Carrega o mesmo chip Ponte Norte, bem problemático, tanto o chip apresentar problema e ter problema, quanto a própria solda do chip, tá? Entre o chip e a PCB. Só que esse aqui, ele já é uma arquitetura mais nova. Apesar que tem modelos i3, tá? Com uma placa ATI AMD, tá? Nesses mesmos modelos aqui. Se fosse esse modelo, a minha suspeita já seria outra. Mas quando eu vi que era Intel, isso eu vi na foto ali mesmo no sistema, que a gente tira a foto do equipamento quando chega, né? Na foto no sistema, eu já vi que, opa, peraí, vamos ligar aqui para ver. E eu já suspeitei de uma situação. A GPU dele é integrada, por isso que eu falo, é a experiência do técnico, tá? O que a gente faz aqui, gente, é basicamente o que o médico faz quando vai diagnosticar alguém, tá? Ele coleta as informações e através disso aí chega uma prescrição, certo? O médico, na hora que você vai num postinho consultar se tá com gripe, se tá com Covid, se tá com qualquer outra coisa lá, ele te abre para isso? Ele não abre, né? Ele coleta algumas informações, solicita alguns exames em alguns casos e te dá um diagnóstico. Às vezes acerta, às vezes erra. No médico também não faz isso? Não, mas técnico tem que ser imaculado, tem que ser perfeito, nunca pode errar. Bom, quando eu vi que era Intel e esse modelinho aqui que não tem defeitos crônicos, esse modelo aqui é um modelo que não tem defeitos crônicos, tá? Os defeitos que apresentam isso aqui, o máximo que eu posso dizer não é essa versão, porque essa versão aqui ela é de 14 polegadas da tela, mas tem uma versão de 15.6 que dá defeito na carcaça, a carcaça quebra. Mas defeito estrutural, tempo de uso, né? Não sabe a condição, tem gente que pega o notebook assim, né, vai carregar, você levanta ele aqui, pega no meio da tela, então assim, é um erro estrutural que, por ser uma tela maior, acaba apresentando muito defeito, mas ele não tem defeito crônico. Eu de cara já suspeitei de um negócio, tá? Eu já fui direitinho nesse negócio e batata.
eu mais uma vez usei o meu ouvido tester, tá? O meu testador o meu ouvidômetro, acho que esse é o nome ideal, ouvidômetro. O HD ele tá fazendo barulho, tá? Ele tá fazendo como se fosse coil whine. Mas não é um barulho normal de uso, é um barulho extrapolado e ele fica tentando acessar. Não sei se vou conseguir reproduzir isso aqui, tá? Mas o erro que apresenta na tela azul, eu nem tirei foto, eu nem filmei, que eu não ia gravar esse vídeo, real. É um defeito variado. Por quê? Porque quando é defeito de HD, por que eu falo sempre que tela azul não tem como ter um diagnóstico, tá? A tela azul ele não representa exatamente o diagnóstico. Ela ajuda? Pode até ajudar, mas não tem como garantir isso não. Porque o erro, deixa eu tirar aqui, acho que tinha uma foto dele, do cliente. A tela azul, ela basicamente ela dá um erro naquele processo. E às vezes, tá aqui carregando, deixa eu carregar aqui, ó, entrou no sistema, beleza? O HDzinho original dele ainda. Vou ver se consigo ouvir aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, pera aí, ó. Se liga. Ó. Vocês conseguem ouvir? Erros de HD, né, ou erros de tela azul na realidade, ele é geralmente dá erro de memória, né, ele aparece como memória, mas a tradução daquilo ali não é necessariamente, eu estou dando um exemplo de memória, né, sei lá, memória falhou, memória excedeu o uso, algumas coisas nesse sentido, quando dá tela azul. Não quer dizer que é memória RAM. Por quê? Porque na linguagem do Windows, memória representa HD, memória representa a memória representa até BIOS pode representar. Então não quer dizer muita coisa. E no momento que dá a tela azul foi um erro de comunicação, uma falha que aconteceu naquele momento. Essa falha em si é naquele traço. Como é que eu posso dizer? Quando existe um erro de HD, eu vou tentar traduzir isso da melhor forma possível. Ele vai hibernar, olha aqui. O cliente tentou formatar, né? Aí instalou todos os drivers, olha a barrinha aqui da hora. Quem já teve Sony, quem já formatou Sony Vaio sabe como é que isso aqui é chato configurar isso aqui, viu? Sony Vaio, ele tem uma sequência de instalação. Você tem que instalar o driver na sequência que o site te pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você pular a sequência, você tem que simplesmente formatar de novo o equipamento, tá? Esse erro aqui, ó, é o que? É memória. Se eu clicar OK, ele vai hibernar. Aqui vai, ó, tá vendo? Ele hiberna. Por quê? Porque ele não está reconhecendo a bateria. Aí tem que tirar, né, isso aí do msconfig para ele não executar esse teste mais de bateria. Senão ele hiberna porque ele reconhece que a bateria tem problema. E realmente tem, porque já é um equipamento mais antigo, tá? Mas o defeito não é esse. A tela azul não é o defeito de hibernar. Certamente o cliente tentou formatar para ver se resolvia. E é justamente o que eu estava falando, né? Quando existe um erro de tela azul relacionado ao HD necessariamente, o que acontece? Tudo que está no computador, a placa de vídeo, seja ela dedicada, né, seja ela dentro do processador, memória, a memória RAM que eu digo, que mais? Sei lá, qualquer coisa relacionada ao equipamento, em 99% dos casos, né, está armazenado dentro do HD. Então o que acontece? Dentro do HD tem uma falha, tá? Tem um badge lá dentro que em cima daquele badge está gravado um driver de vídeo. Então o que acontece? Vamos supor que o cara está tentando rodar um jogo. Em determinado momento, o driver de vídeo, o hardware, ele necessita de um parâmetro do fabricante, da instalação do fabricante. Ele fala, cara, me manda esse driver aqui porque eu preciso ler essa parte do meu hardware e essa informação está contida dentro do HD, em um arquivo do HD. Ele vai lá e tenta ler. Quando ele tenta ler, tem um bad block em cima daquele arquivo, né? Ou em cima, embaixo. Em cima é forma... sei lá, é uma forma de falar só, não quer dizer que está em cima dele. Mas a agulha vai lá, a cabeça de leitura vai lá, tenta, e a agulha não é agulha também, tá? É uma pontinha, mas não é uma agulha. Mas ela tenta fazer a leitura daquele arquivo. Quando ele tenta fazer a leitura daquele arquivo, aquele arquivo está corrompido. Ele tem problema porque ele está em cima de um bad block, ele não tem uma leitura perfeita daquele arquivo. O que acontece com o sistema? Em alguns casos ele ignora, ele consegue ignorar, ele consegue passar batido e requisitar de novo, e às vezes em outro momento ele consegue fazer a leitura, e outras vezes ele não consegue fazer a leitura. E o que acontece? Tela azul.
Aí vai lá e dá um erro de vídeo, né? Aparece lá um erro, driver de vídeo, não sei o que, parou de funcionar, não sei o que, não sei o que, na tela azul. O relatório apresenta isso, e um driver de vídeo. E aí? Por quê? O cara, nossa, eu vou meter esse aqui no forno, eu vou desmontar e colocar no forno. Não, é porque ele tentou acessar. Por isso que tela azul não é um parâmetro que você pode confiar. Pode ajudar? Sim, mas é um parâmetro muito raso, certo? Tecnicamente falando, tá? Como a gente faz o diagnóstico disso aqui o tempo todo, tecnicamente falando, pouquíssimas vezes tela azul ajuda a gente a achar o problema. Pouquíssimas vezes, porque não quer dizer que o defeito seja aquele. Todo computador tem toda a comunicação e um erro no HD, uma falha na memória que seja de mau contato pode causar uma tela azul e você achar que é um defeito na memória. Você tira e coloca, volta a funcionar. Por quê? Porque faltou a comunicação. Lembrando, toda a solda, toda a conexão, todo o slot de equipamento, ele está passando comunicação. Se não é comunicação, é energia. Se qualquer um dos dois falha, o equipamento tem problema, sabe? Tentando fazer uma analogia com o ser humano, sabe? Você tem uma arritmia, né? Um problema de respiração, você, sabe, dá aquela falha, isso perde toda a sua estrutura, sabe? Tipo, perde, o cara começa a ter uma arritmia, dali pra frente começa a bagunçar toda a respiração. É mais ou menos isso. O computador ainda é mais exato, né? Porque ele calcula, ele é número, basicamente número. Então, se ele perde um binário, um número, ele simplesmente dá tela azul. Nunca dá pra confiar. Mas o defeito aqui, HD. Vamos desmontar ele só pelo barulho do HD. Dá pra saber de tudo, mas e se por acaso você trocar o HD e o equipamento continuar com problema? Aí, nesse caso, assim, primeiro, né? Pra, de fato, trocar o HD, antes de trocar, ele tá formatado, acho que não tem backup, mas antes de trocar de fato, o que é feito? Tira o HD e faz teste. Já expliquei sobre o teste HD, não é 100% confiável, às vezes ele dá falso positivo, fala que o HD tem defeito, na própria ferramenta do fabricante, nem todos os fabricantes têm ferramenta, diga de passagem também, muitos testers de HD são privados, tá? São empresas, são programadores que fazem lá, então, ou seja, às vezes para esse HD aqui apresenta um erro, mas não é um erro do HD, é uma característica dele, então não é 100% confiável, mas se por acaso aprova, fazemos o teste, confirmamos que o problema simplesmente, aliás, vamos colocar que não confirma no teste que o HD passa nos testes, 100%. Próximo passo, formatar esse HD do cliente, formatar ele na própria máquina e ver se apresenta algum tipo de erro após isso. Se não representar, quer dizer que o HD, então, eu diagnostiquei errado o HD? Não. Quando você formata o equipamento ou quando você armazena, quando você tira um arquivo e coloca de novo, ele não volta para o mesmo lugar que estava. Fisicamente falando, né? Na pastinha sim, no Windows, na interface, você vê bonitinho no mesmo lugar que você colocou. Dentro do HD é diferente. Então o que pode representar isso? Se, passou no teste aqui, não deu problema. Vamos formatar ele? Formatou. Resolveu, funcionou. Óbvio que não vai cobrar o HD, né? Vai falar, não, a formatação resolveu, funcionou. Quer dizer que o HD esteja bom? Não. Pode ser que no momento da formatação, o arquivo que estava gerando a tela azul foi armazenado em outro setor do HD, que não tem bad block. Lembrando, HD ele tem lá seus bilhões de clusters, né? de setores de armazenamento. São microsetores lá para armazenar um pouco. 128 bits, 64 bits, 32 bits, armazena um pouquinho. O arquivo é fracionado dessa forma. Geralmente, HD com defeito, o erro do HD de 1 tera, eu tô com ele agora, ó, o HD de 1 tera recuperando ali, ele até agora encontrou 3 MB de erro. E 3 MB tá causando uma pane geral que o cara não consegue acessar os arquivos. 3 MB em 1 tera. Sabe o que quer dizer isso? Vai dar o quê? 0,03 ou 0,3? Eu não sei. Vai dar 0,03 que seja por cento de erro. Isso causa uma pane total. Ou seja, é só que a gente não consegue fazer isso. A gente conseguisse isolar esse setor, você poderia até usar o HD. A chance de dar defeito é grande? Sim, mas poderia isolar. O próprio sistema, ele armazena dentro do HD. E ele não seleciona onde tem bad block ou não. Ele só, vamos aqui, vamos gravar aqui. E a programação do parâmetro do próprio HD. Entendeu? Então, às vezes, pode errar? Sim, a formatação pode resolver. Mas quer dizer que achou o problema? Quer dizer que resolveu o problema? Não. Defeito aqui, HD, principalmente por se tratar desse tipo de equipamento aqui, esse equipamento que não tem histórico de defeito crônico e pelo barulho que ele está fazendo. Consigo diagnosticar ele, beleza? Assistências aí, aprenderam? Você não precisa nem desmontar, né? Só que é um tipo de coisa que eu tenho que estar aqui na empresa, não tem como, cara. Coloca o seu ouvido aí
Sabe, é tipo consulta médica via ligação. Você consegue fazer uma consulta médica via ligação? Pode ter algum caso em exceção, né? Como nessa área que eu trabalho também tem. Mas a maioria não. Você tem que ir lá, o cara tem que olhar, o cara tem que ver, tem que. Cara, os caras que são médicos, eles estudam para isso, né? E vivem isso aí o tempo todo. Beleza? Explicado? Defeitinho de HD, passei, já recomendei, né, um SSD na verdade, passei a troca do HD, a instalação do sistema e tal, só que se o cliente aprovar, antes de trocar de fato, a gente vai testar o HD em um programa específico. Não quer dizer muita coisa, mas já é um parâmetro aí, certamente vai dar o erro, aí sim a gente confirma, tem um relatório passar para o cliente, ó, realmente, HD tem defeito, trocamos, entregamos o HD para o cliente, tá? A gente sempre entrega, não tem necessidade de modificar com o HD não, a gente não... Pra quê, né? Não tem necessidade alguma, beleza? Até porque não serve pra nada HD com defeito. Mesmo que ele funcione parcialmente, vai ter defeito, não é de confiança, você vai se lascar e vai ter uma recuperação de dados muito mais cara do que se tivesse só trocado o HD. E talvez nem tenha recuperação, diga de passagem, beleza? É isso aí, valeu, próximo.